Bom, então chegamos na regra de 3 simples. E para isso, primeiro a gente precisa falar sobre as grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas variáveis dependentes são diretamente proporcionais se ao dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar, enfim, de uma corresponder à mesma proporção de aumento ou diminuição da outra. Tá? Exemplo, uma certa máquina produz 90 peças metálicas trabalhando durante 50 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora e 20? Tá? Então aqui agora a gente vai ter que trabalhar, por exemplo, na mesma escala de tempo. Então a gente está falando que a medida de tempo da máquina está em minutos. Já a nossa unidade de medida em tempo está em 1 hora e 20. Então a gente vai ter que fazer essa conversão para 1 hora e 20 em minutos, que é 80 minutos. 60 minutos mais 20, 80 minutos. Tudo bem? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho que 90 peças, né, está para 50, assim como 80 vai estar para x. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Você tem um crescimento de 50 para 80 e no seu problema, obviamente, quando você aumentar o tempo, vai aumentar o número de peças. Então aqui você tem uma grandeza proporcional, né? Uma grandeza diretamente proporcional. Então aí é simples, multiplicou cruzado, x vezes 50 é igual a 90 vezes 80, logo x é igual a 90 vezes 80 dividido por 50. Aí aqui eu te indico fazer o seguinte, tá? Mantenha as unidades de medida. Então você tem 90 peças vezes 80 minutos dividido por 50 minutos, porque aí você vai simplificar as unidades de medida que são equivalentes, tá? Então no final vai sobrar com peças quantas? 90 vezes 80 dividido por 50, tudo bem? Vai sobrar 144 peças. Então essa aqui é uma regra de 3 simples que resolve esse problema. Já as grandezas inversamente proporcionais vão ser as seguintes. Duas grandezas dependentes são inversamente proporcionais se ao dobro, triplo ou quádruplo de uma corresponder à metade, à terça parte ou à quarta parte de outra. Tá? Aqui nós temos novamente um probleminha bem interessante. 8 máquinas iguais fabricam certo número de peças em 15 dias. Em quantos dias 12 máquinas iguais às primeiras fabricam o mesmo número de peças? Então o que você tem? Você tem o seguinte, quando você aumenta as máquinas, né, você tem a ideia de que o tempo, que é o que você está medindo, vai diminuir. Tá? Então você tem, no começo você tinha 8 máquinas, né, e em 15 dias. Agora você vai aumentar para cá e vai diminuir aqui. Então você tem uma grandeza inversamente proporcional, tá? Porque aqui diminui, enquanto aqui aumenta. Tudo bem? Ou o contrário, você pode pensar o contrário. Enquanto aqui diminui, enquanto aqui aumenta de 8 para 12, aqui vai diminuir, né? Aqui vai aumentar inversamente do x para 15. Tá? Então você tem aí você tem grandezas inversamente proporcionais. Enquanto aumenta o número de máquinas, diminui o número de dias. Perceba que no exemplo anterior, enquanto você aumenta o número de tempo, vai aumentar o número de peças. Então essas aqui são diretamente proporcionais. Já essa daqui, enquanto você aumenta o número de máquinas, você diminui o número de dias. Então você tem aí proporções inversas. Tá? Bom, como as flechas estão em sentido contrário, as grandezas são inversamente proporcionais. Desculpa, não é as proporções que são inversas. As grandezas, né, são inversamente proporcionais. Daí, 15 dividido por x vai ser igual a 12 dividido por 8. Então aí nesse caso, a forma com que você vai fazer é a proporção. 15 sobre x igual a 12 sobre 8. Você vai inverter as proporções, tá? Bom, então agora, multiplicando cruzado, você vai ficar com 12x igual a 15 vezes 8, né? Ou seja, 12x igual a 120, x igual a 120 dividido por 12, que dá 10, a resposta x igual a 10 dias. Tá bom? Então, enquanto você aumentar o número de máquinas, você vai diminuir. Se você aumentar 4 máquinas, você vai diminuir em 5 dias a sua fabricação da mesma quantidade de peças. E aí, gostou dessa nossa aula? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto, curtindo essa aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí colocada. Na descrição você encontra todos os links para os artigos e livros usados para fazer esse vídeo. Além disso, considere tornar-se um membro do nosso canal e ganhe um curso de matemática básica com 22 aulas, que abrange todo o conteúdo de matemática do ensino médio e do ensino fundamental. Tudo bem? Então era isso, abraços e até a próxima.